Em segundo Crônicas de novo. Pastor, mas existe esse negócio de vale de bênção? Existe. E até o dia de hoje, viu? Até o dia de hoje existe. Vamos lá, segundo Crônicas, capítulo 20, que nós falamos aqui domingo. Eu vou falar novamente para quem estava aqui, lembrar, para quem não estava, você vai ouvir. E eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra. Segundo Crônicas, capítulo 20. E também, desde domingo para cá, a partir da segunda, né? Nós começamos a fazer aquela oração do rei Josafá. Quem está acompanhando? Todo dia 6:30 da manhã. Pastor, 6:30 eu estou dormindo ainda. Mas depois você assiste, não assiste? Fica lá gravado. Você pode assistir 7:30, pode assistir 8:30, pode assistir 9:30, de manhã, tarde, na hora do almoço, à noite. Fica à vontade, tá? Você assiste a hora que você achar melhor, mas não deixa de assistir não, de fazer essa oração, porque essa oração está sendo uma bênção. Essa oração do rei Josafá está aqui, ó, segundo Crônicas, capítulo 20, vamos lá rapidinho, tá? Não vou pregar tudo de novo não, mas vamos lá para o versículo 12, ó, segundo Crônicas 20, 12, diz assim: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? O que Deus está falando aqui? Aliás, Josafá está falando para Deus, né? O Josafá está falando porque estava vindo contra eles uma multidão muito grande, que tinha se juntado 3 nações, irmãos, filhos de Amon, filhos de Moabe e os da montanha de Seir, todos para atacar o rei Josafá. E vem de repente aquela luta grande. O Josafá teme, como qualquer ser humano, sente, né, um medo, mas ele se põe a buscar o Senhor. Ele apregou o jejum em todo o Judá, e eles vão clamar a Deus, e ele começa a fazer uma oração que eu preguei aqui domingo. Quem estava aqui, você vai lembrar, ela é dividida em 3 passos. O primeiro, ele começa a exaltar Deus. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é dominador nos céus e na terra, não tem ninguém que seja como o Senhor. E ele vai dizendo: Deus, o Senhor nos colocou nessa terra, não foi o Senhor que nos deu esse lugar? Foi o Senhor que nos colocou aqui. Aí ele vai falando mais, ele vai dizendo: Deus, olha, quando nós tivemos oportunidade de destruir esse povo, por amor do Senhor a gente não destruiu. E olha agora, esse povo que a gente poupou, está vindo contra nós para nos destruir. Oh Deus, o Senhor não vai julgar? E ele pega aquela causa e põe nas mãos de Deus, e ele faz uma oração bonita. Olha a continuação do versículo 12, ó. Porque em nós não há força perante essa grande multidão. A gente tem que reconhecer, irmão, eu, você, todos nós, tem coisa que na nossa força não dá, amém? E ele diz mais, ó, e não sabemos nós o que faremos. Todo mundo chega num ponto desse: o que eu vou fazer? E quando você chega nessa hora, não adianta, irmão. Eu vou falar porque eu já fiquei assim, ó. Tem gente que perde horas de madrugada, de sono na madrugada, assim: o que eu vou fazer? 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 O que eu faço? O que eu faço? E queima a cabeça, e começa a sair fumaça, e fica ali desesperado, e não resolve nada. Ah, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu estava brincando com o pessoal de manhã, que eu já tive tempos na minha vida que eu lembro que eu saí para ir num lugar, e quando eu fui ver, eu estava em outro lugar. Aí eu parei e falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas o que eu estava fazendo? Enquanto eu estava indo, eu estava na minha cabeça: o que eu faço? O que eu faço? Eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Será que se eu fizer assim dá certo? Será que eu... Não, e não adiantou nada. Aí eu parava e falava: peraí, onde é que eu estou indo mesmo? A sua cabeça fica ali queimando, você fica queimando, pestana, como dizia os nossos avós, né? Perdendo noite de sono, esquentando a cabeça, ao ponto de nem prestar atenção no que você está fazendo, ao ponto de não conseguir dormir, ao ponto de conseguir comer, perdão, fica ali 24 horas por dia pensando o que eu vou fazer. Não, você tem que chegar diante de Deus e ser sincero: Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Ó, não sabemos nós o que faremos. Não sei, Senhor. Mas olha como ele termina dizendo: mas os nossos olhos estão postos em quem? Estão postos em ti. Ou seja, nós estamos colocando: o que é pôr os olhos no Senhor? É esperar por Ele. Deus, eu não sei o que fazer. Ué, se eu não sei o que fazer, então Deus me dá uma direção. Agora eu ficar lá, perder noite de sono: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer... Não, irmão, eu tenho que pôr os meus olhos no Senhor. Diga glória a Deus. Você tem que colocar os teus olhos em Deus. Esses são os passos para Deus entrar na batalha e começar a batalhar por você. Quando ele faz essa oração, aí a gente leu no domingo, né? O Espírito Santo vem assim, a resposta é rápida. Toma um homem chamado
Jaaziel, que eu falei para você que eu vi que esse nome não foi por acaso, né? O significado de Jaaziel é Deus vê, né? Deus está vendo, Deus está percebendo, alguma coisa assim. E aquilo não foi por acaso, era Deus dizendo: eu estou vendo, eu estou percebendo. E qual é a resposta que Deus dá através de Jaaziel? Olha, nessa luta vocês não vão ter que lutar, porque essa peleja não é de vocês, é de quem? É do Senhor. Então essa palavra foi a palavra que Deus falou conosco aqui domingo, e nós tomamos posse dela. O que aconteceu depois disso? Meu irmão, o Josafá, ele passa a adorar a Deus, e aí ele toma conselho com o povo, e aí você vai pular lá para o versículo 21, presta atenção. Versículo 21, olha o que Josafá vai fazer. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante de quem? Dos armados. O que significa saindo diante dos armados? Saindo até na frente. Se você vê na Bíblia a linguagem de hoje, põe para mim a Bíblia a linguagem de hoje. Olha lá, ó, como diz: depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, fazendo o quê? Louvando a Deus. Então o que ele fez? Ele tomou uma decisão radical. Quando Deus falou que ia pelejar por eles, ele falou: já que a gente não vai ter que pelejar, a gente não vai usar as armas primeiro, as nossas armas vão ficar para depois, vamos primeiro louvar a Deus. Ele passa os cantores na frente do exército armado. Tem um livro muito antigo, que eu estava lembrando dele hoje, que chama assim, O Poder Disponível no Louvor. Não sei se alguém já leu, já ouviu falar desse livro. Já leu, Camilo? Esse livro é tremendo. E o Kenneth Hagin Jr., que escreveu, né? Ele fala o seguinte: qualquer estratégia de guerra era uma loucura para qualquer general igual Josafá, que conhecia bem o que era guerra, colocar pessoas desarmadas na frente da batalha. Mas por que ele fez isso? Para mostrar, isso foi uma prova do quanto ele acreditava de que eles não teriam que batalhar, de que Deus ia guerrear por eles. Meu irmão, hoje não é diferente. Quando você tem certeza de que Deus está batalhando por você, você precisa começar a trocar a sua murmuração, a sua reclamação, até a sua preocupação pelo seu louvor. Amém? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Você quer que Deus batalhe por você, sim ou não? Aprenda a colocar o seu louvor a Deus na frente de qualquer outra arma que você tem. Nós temos muitas armas físicas, carnais, mas Deus não precisa de nenhuma delas. Amém? Não, Deus não precisa. Eu podia usar a espada, eu podia usar a lança, eu podia usar isso, eu podia usar aquilo. Não, eu tenho certeza que é Deus que vai batalhar por mim. Então você começa a partir de agora a já louvar a Deus. Eu não sei qual é a sua peleja, eu não sei qual é a sua luta, mas passa o seu louvor na frente de todas as armas que você tenha. Quem entendeu, diga amém. Isso é uma prova de que você confia que Deus está lutando por você, que não é você com as suas armas que vai vencer a batalha. Quem está entendendo, diga amém. Então repita comigo, diga: não sou eu com as minhas armas que vou vencer a batalha, por isso eu vou louvar a Deus. Foi isso que ele falou. Vamos ler de novo? Ali, ó, na Bíblia, a linguagem de hoje, pode deixar na linguagem de hoje, ô Felipe. Olha lá, ó. E passou, e colocou os cantores, né, para que marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Diga glória a Deus. Aí eu quero ler para você o seguinte: por que ele fez isso, pastor? Por que ele passou o louvor na frente? Vamos lá para o Salmo 22, versículo 3. É bem conhecido nosso, mas muita gente às vezes esquece. Você quer que Deus esteja na tua batalha? Então começa a louvar a Deus, começa a adorar a Deus. Louvar a Deus não é ficar só cantando, não. Pastor, mas louvar a Deus também não é cantar? Também é, você pode cantar, você pode adorar a Deus. Pastor, mas eu não sei cantar. Não precisa, canta do seu jeito, canta da sua maneira, amém? Canta da sua forma. Eu lembro de um testemunho, inclusive nesse livro, o Poder Disponível no Louvor, ele fala a respeito de várias pessoas que foram curadas louvando a Deus. Louvando a Deus, todo dia fizeram no louvor ali a sua arma, colocaram o louvor na frente, e muita gente foi curada.
Mas eu lembro de um testemunho específico de uma senhora, que se eu não me engano agora, deixa eu lembrar aqui, eu acho que foi o pastor Valquir que contou esse testemunho, que um dia ela estava com um problema, não vou lembrar agora qual que era, e ele pegou e falou para ela, falou: irmã, por que você não começa a louvar a Deus todo dia? E ela pegou e fez o seguinte, ela pegou todo dia, ela fez como se fosse uma disciplina mesmo ali, um tratamento. Todo dia ela cantava 10 louvores para Deus. Começava o dia, ela separava ali e falava: hoje eu vou cantar esses 10 louvores para Deus. De manhã ela cantava 2, 3, 4. À tarde ela cantava mais 2, 3. À noite ela cantava mais 2, 3. Mas todos os dias ela louvava a Deus pelo menos 10 vezes. Você já viu um salmo de Davi, que Davi fala assim, 7 vezes no dia te louvo? Tem um salmo que ele fala isso. Davi, 7 vezes no dia ele adorava a Deus, ele louvava a Deus. E ela fez esse propósito. Irmão, não é que a mulher ficou curada, ele contou depois, a mulher ficou curada do problema que ela tinha lá, não lembro agora para falar para você, eu me lembro muito vagamente desse testemunho, dessa história, né, que o pastor contou, mas eu lembro dele falando que a mulher todo dia ela cantava 10 louvores, todo dia 10 louvores. Ah, pastor, tem que ser assim ritual? Não, foi uma direção que Deus deu para o pastor e Deus deu para ela. Mas o que eu quero te dizer? Se você quer que Deus esteja presente, você tem que deixar suas armas atrás e começar a colocar a sua fé, a sua gratidão, o seu louvor, a sua adoração à frente. Por quê? Olha o que diz o Salmo 22, 3. Diz assim, porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Onde é que Deus habita então? Entre os louvores. De quem? Só de Israel? No meu e no seu não? Da igreja não? Irmão, qualquer um de nós. Quando você louva a Deus, você está chamando, você está atraindo. Eu até falo, tem gente que às vezes não entende a maneira do pastor falar, às vezes fica até chateado com a gente. Ai, pastor, o senhor é muito radical. Mas nesse sentido eu sou, irmão. Dentro da minha casa não entra música secular. Sabe por quê? Eu acredito que música é invocação. Eu acredito que dependendo do que você está cantando, alguma coisa você vai estar o quê? Atraindo. Esses dias eu vi um negócio que eu fiquei chocado. Hoje, internet, você tem que tomar muito cuidado, né? Eu vi um pessoal falando o seguinte, estava tendo um videozinho que todo mundo estava fazendo aí com uma musiquinha de fundo, e esses dias eu vi um pastor colocando, olha, você sabe de onde veio essa musiquinha? E aí ele colocou lá, a cantora que gravou a musiquinha estava fazendo uma homenagem para um demônio lá, para uma entidade chamada Maria Padilha. E às vezes a gente como cristão está ali cantando, está ali, nem sabe, né, de onde que vem aquilo, e por que às vezes as coisas acontecem, porque dependendo do que você está louvando ou cantando, você está atraindo alguma coisa. Deus habita no meio do quê? Dos louvores. E se for um outro tipo de canção, se for alguma coisa que fala de traição, se for alguma canção que fala de pecado, se for, o que vai estar no meio ali? Você acha que Deus vai estar no meio? Não, então não tem nada neutro. Se Deus não está no meio, quem está no meio é outra coisa. Então cuidado. Estou falando para você como teu pastor, e a Bíblia fala que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Não sei por que eu estou te falando isso, mas veja o que você está colocando lá, porque dependendo do que você coloque, é aquilo que você vai o quê? Atrair. E começa a usar isso até como arma. Pastor, estou numa depressão, estou numa tristeza, pastor. Começa a fazer igual a irmãzinha lá. Começa a colocar 2, 3, 4 louvores de manhã antes de você sair de casa, quando você for trabalhar, quando você for limpar a casa. As irmãs que gostam de limpar a casa, coloca um louvor lá, em vez de ficar a tua cabeça cheia, varrendo e pensando bobagem, lavando a louça e pensando bobagem. Vai fazendo isso, louvando a Deus. Eu te garanto que Deus habita no meio dos louvores. Diga graças a Deus. Agora, louvar também não é só cantar. Louvar é você saber ser grato até antes do que você espera acontecer. O pastor Jaime tem falado muito uma coisa que tem me chamado a atenção. Se você assistiu os últimos cultos do pastor Jaime, ele tem falado o seguinte, murmuração é louvor a Satanás. Eu ouvi ele falar várias vezes isso. Então vamos lá, se murmuração é louvor a Satanás, para eu louvar a Deus, então eu tenho que parar de murmurar e começar a agradecer. Começar a louvar. Você quer que Deus assuma a sua batalha, irmão? Para de reclamar. Irmão, você tem que se policiar.
De vez em quando a gente se pega, eu falo de mim mesmo, a gente se pega reclamando de tudo, falando de tudo, mas isso aqui não está legal, mas isso aí não está bom, mas isso aqui é assim. Não, espera aí. Você crê que Deus está à frente da batalha? Então troca a murmuração, porque a murmuração é louvor a quem? A Satanás, e é verdade. O pastor Jaime tem falado muito isso nos últimos cultos que eu tenho assistido dele. Ele tem falado assim, murmuração é louvor a Satanás. Porque murmurar é o mesmo que dizer que Deus não pode, que Deus não tem capacidade. É o mesmo que dizer que o problema é grande, igual eu falava domingo, né? Eu falava domingo aqui, que se você reparar a oração de Josafá, o Josafá ele começa falando da grandeza de quem? De Deus. Ele não fala da grandeza da multidão. Ele não fala do tamanho do problema, em nenhum momento ele cita o tamanho da luta, ele só exalta quem? A Deus. Então quando você faz isso, você traz a Deus para a batalha. Muda para mim esse versículo para a Bíblia Linguagem de hoje. Olha como fala a Bíblia Linguagem de hoje. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono, recebe os louvores do teu povo, Israel. Irmão, Deus recebe os nossos louvores, Ele habita no meio dos louvores. Você quer Deus na sua batalha? Então começa a louvar Ele. Quando Josafá coloca o louvor na frente das armas, de todas as armas que ele tinha muitas armas que ele podia usar, mas ele confia que ele não ia precisar batalhar, que Deus ia lutar por ele, como Deus mesmo falou. Então ele começa a fazer o quê? A louvar a Deus. E Deus entra em ação, irmão. Deus coloca eles em um vale, como eu preguei aqui domingo, que quando ele chega lá, toda aquela multidão já tinha sido destruída, já estava tudo resolvido. Eles só chegaram para tomar posse da bênção. Diga graças a Deus. É isso que Deus quer fazer. Vou te mostrar aqui uns exemplos aqui do que eu estou falando. Vamos lá para Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Êxodo capítulo 14. São alguns exemplos de quando Deus lutou pelo seu povo. Não foi a primeira vez que Deus fez isso, hein? E não vai ser a última também, amém? Não foi a primeira e também não vai ser a última. Deus, Ele tem prazer em guerrear a guerra do povo dEle, em lutar por você mesmo, falar para você o seguinte, você não vai batalhar, eu vou batalhar por você, eu vou te dar a vitória. Isso não é coisa da minha cabeça. Você vai pegar a Bíblia, você vai ver que várias vezes Deus fez isso. Mas quando, pastor? Quando o povo dEle permitiu. Quando o povo de Deus permitiu que Deus guerreasse a batalha. Se você permitir, Deus vai guerrear a sua também. Amém, Jesus? Olha o que diz aí Êxodo 14, 13. Diz assim, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, quer dizer, os inimigos, né, que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Olha o 14 agora, vamos lá, vamos ler juntos? O Senhor, o que diz ali? Pelejará por vós e vos calareis. Olha o que Moisés está falando. Isso aqui é para quem, pastor? O povo de Israel, quando estava saindo do Egito. O faraó deixa eles irem embora, mas depois se arrepende, pega o exército e vai atrás. Quando o povo de Israel está chegando, tem o mar vermelho na frente, faraó está vindo atrás, de um lado era montanha, do outro lado era montanha, não tinha para onde correr. O que vai fazer agora? Não tem o que fazer. Começaram a murmurar, presta atenção, hein? Por isso que eu estou falando, murmuração é louvor a quem? A Satanás. O Moisés, nós não tínhamos falado que era melhor ter deixado a gente lá no Egito, antes ter ficado como escravo do que eu morrer no deserto. E Moisés então fala assim, gente, fiquem em silêncio, estai quietos. Volta lá no 13, ele fala, né, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Vocês vão atrapalhar, porque Deus habita também do quê? Dos louvores. Agora, se vocês ficarem quietos, vocês vão ver que Deus vai pelejar por vocês. Eu gostei desse versículo na tradução da Bíblia Viva. Quer ver? Põe o versículo 14 para mim. Bíblia Viva. Lê comigo ali na tela, irmão, NBV, Bíblia Viva. Olha lá, eles vão colocar ali, o 14. O próprio Senhor, o que diz ali? Vai lutar por vocês. Olha o finalzinho. Portanto o quê? A Bíblia é tremenda, é ou não é? Fala a verdade, irmão. Irmão, você quer ver Deus lutar por você? Você quer, sim ou não? Pergunta para o irmão do seu lado, você quer ver Deus lutar por você?
Fala para ele, para de reclamar. Amém? Para de reclamar. Começa a dar louvor a Deus. Deus não luta, meu irmão. Deus habita no meio dos louvores. O Josafá percebeu isso. O que ele fez? Todas as armas que ele tinha, ele colocou para trás, e na frente ele colocou louvor a Deus. Não, Deus vai lutar por nós, tenho certeza disso. Essa batalha não é nossa, não. Amém? Quando Moisés percebeu isso, Moisés falou assim: gente, Deus vai lutar por vocês, então faz o quê? Pare de reclamar. Para de reclamar, porque Deus habita no meio do quê? Dos louvores. Você quer que Deus lute por você? Pare de reclamar, pare de murmurar, começa a louvar a Deus, irmão, começa a adorar a Deus, porque quando você começa a louvar a Deus, você permite Deus lutar por você. Eu estou nessa fé. E quantos aqui talvez não está vendo Deus lutar por você? Você está lutando na sua força, e na sua força você vai reclamando e vai murmurando: ah, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ah, porque está difícil, ah, porque está complicado, ah, porque eu não consigo, ah, porque isso. Para, meu irmão, começa a adorar a Deus, começa a louvar a Deus, e fala: Deus, estou entregando essa batalha na mão do Senhor. Você vai ver se Deus não luta por você. Deus luta por você. Deus te entrega. O vale de bênção é isso. É Deus te entregando uma coisa que não foi você que lutou, foi Ele que lutou por você. E Ele te deu só para você tomar posse. Você vai ver isso e todo mundo vai ver isso. Vai ter gente que vai falar para você: como você conseguiu? Você vai falar: não consegui, foi Deus que me deu. Diga glória a Deus. Ele lutou por mim e fez por mim. Mas como que Ele faz isso? Quando eu aprendo a louvar, quando eu aprendo a adorar Ele, quando eu faço isso, estou entregando a minha batalha na mão dEle. Amém? Outra tradução que eu gostei é a Bíblia NVT. Muda para a Bíblia NVT. Ele fala assim, ó, vai mudar um pouquinho, ó: o próprio Senhor lutará por vocês. Mas o que diz no final? Fique calmo. Outra coisa, Deus não luta por desesperado. Não luta, viu? Deus não entra em batalha de gente desesperada. Deus não age no desespero. Eu aprendi isso há muito tempo já. Ah, Deus, o que o Senhor tem que fazer? Oh, Deus, o Senhor tem que operar? Não, você não tem que orar por desespero, você tem que orar por fé. Deus entra na batalha quando você está na fé, não quando você está desesperado. Não, Deus, o Senhor tem que agir, o Senhor tem que fazer com medo, com desespero. Não, Deus vai lutar por você. Então fica o quê? Fica calmo. Fica calmo. Às vezes a gente deixa o desespero tomar conta. Isso é o contrário do crer que Deus está tomando conta da batalha, que Deus vai lutar por mim, porque se Ele vai lutar por mim, acabou. A calma tem que tomar conta de mim. Salmo 37, versículo 1 fala, é o 1? Eu acho que é o 5. Eu até marquei aqui, ó. Põe ali para mim rapidinho, Salmo 37, 5. Fala assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o que? Fará. 6, ó: Ele fará sobressair a tua justiça, quer dizer, o seu direito, né? Como a luz, e o teu juízo como meio-dia. O que é seu ninguém vai impedir, né? E o 7, o que diz ali? Descansa no Senhor e espera. Não, Deus não vai agir de um desespero. Quando você se desespera, aquela loucura, não, porque Deus tem que operar, Deus tem que fazer. Calma, calma aí, fica calmo. Deus vai lutar por vocês, mas fiquem calmos. Deus vai lutar por vocês, parem de murmurar. Quem está entendendo, diga amém. Tudo isso são coisas que quem quer ver Deus lutando por você tem que fazer. Ele diz: não te indignes por causa daquele que prospera no teu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. O que significa isso, pastor? Você ficar indignado, olhando para a direita, para a esquerda, porque o outro lá está fazendo tudo errado, porque eu estou nervoso, porque o outro está fazendo isso. Não, irmão, fica calmo. Não fica indignado, não, isso atrapalha Deus de lutar por você. Porque você vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Deixa Deus lutar por você, diga graças a Deus. Fala para o irmão do seu lado de novo, ele vai ficar bravo não, fala: fica calmo. Amém? Volta lá, Êxodo capítulo 14, versículo 14, Bíblia NVT. NVT. O Senhor, o próprio Senhor lutará por vocês, então fiquem calmos.
Vamos ver um outro exemplo? Eu já estou indo para o final já. 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. Irmão, eu quero ver Deus guerreando por você, amém? Eu quero que você saia daqui, esses dias, essa semana aí que Deus está falando tanto conosco nessa palavra, que você de fato possa sair daqui entendendo e vivendo isso. Pastor, eu entreguei essa guerra na mão de Deus, chega, não vou mais me desesperar, não vou mais ficar reclamando, não vou mais ficar murmurando, eu entreguei essa batalha na mão de Deus e Deus vai lutar por mim agora. Quem crê, diga amém. Mas você tem que fazer isso de verdade, tem que fazer mesmo. Deus, eu estou entregando essa batalha na mão do Senhor, eu não sei qual que é a tua batalha, eu sei qual que é a minha, e eu vou entregar na mão de Deus, irmão. Não perca mais tua paz, não perca mais teu sono, para de reclamar, pare de murmurar, você vai ver que Deus vai batalhar por você, amém? Um exemplo aqui de uma batalha que foi Deus que batalhou, ó. 1 Samuel capítulo 17, versículo 42, que nós vamos começar. Quando Davi venceu Golias. Todo mundo conhece, né? Evangélico, católico, espírita, kardecista, todo mundo sabe, né? Conhece essa passagem de Davi e Golias, mas pouca gente entende isso aqui, ó. E olhando os filisteus, e olhando o filisteu, aqui no caso é Golias, né? E vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. O ser humano, ele olha pela aparência, e pela aparência ele vai julgar. Tanto é que foi o que Deus falou para Samuel, quando Samuel vai ungir ao rei de Israel, né? E ele vai para ungir Davi, mas chega lá, ele vê Eliabe e fala, é esse. Deus falou, não olha para a aparência não. Samuel cometeu esse erro, e o Golias aqui também vai cometer esse erro, porque ele olha para a aparência de Davi, mas só que ele não ia lutar com Davi. Por que ele não ia lutar com Davi, pastor? Presta atenção no que ele vai falar. Versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi, o que diz no final? Pelos seus deuses. Você sabe o que ele acabou de fazer aqui? Ele começou a levar essa batalha para o lado espiritual. O Golias olha para Davi, despreza a aparência dele, porque ele era ruivo, de gentil aspecto, né? Era jovem. Falou, você está de brincadeira comigo? Em outras palavras, você vem até mim com um pau, você está achando que eu sou algum cachorro? E amaldiçoa Davi no nome dos deuses dele. Eu não sei o que era, as entidades que ele servia lá, mas na hora de falar, de amaldiçoar, ele invocou o nome desses demônios, dessas entidades, porque não eram deuses, tá? Não se engana não, é os mesmos demônios de hoje, só estava com capa de outra coisa, com nome de outra coisa lá, mas ele servia demônios. Quando ele amaldiçoa Davi, em nome das entidades que ele servia lá, dos demônios que ele servia, escuta o que vai acontecer, versículo 44, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens o quê? Afrontado. Meu irmão, olha o discernimento que Davi teve. O Davi falou assim, rapaz, você não vai brigar comigo agora não. Olha, você pode vir com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor, a quem você afrontou, porque quando você chamou os seus deuses, automaticamente você levou essa batalha para o mundo espiritual, e você afrontou quem? O meu Deus. Diga glória a Deus. Irmão, se todo cristão tivesse esse pensamento, mas olha como a gente faz, alguém vem se levantando contra nós, às vezes até usado pelo diabo, e você sabe que é usado pelo diabo muitas vezes, você tem entendimento, você tem discernimento que Davi tinha, ao invés de você, meu irmão, lançar essa batalha para Deus, você começa, não sabe com quem está falando, você começa a querer, até coloquei aqui, ó, você começa a querer defender os seus atributos.
O Davi não deixou o orgulho dele ferido, não. Você está achando que eu sou pequeno? Você está achando que só porque eu sou de gentil aspecto, eu não sou qualquer um não, porque eu já venci, porque eu já fiz. Não, não. Ele fala assim: meu amigo, o teu negócio não é comigo não. Você afrontou a quem? Ao meu Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você serve a Deus, você tem que discernir as coisas e entender que a batalha não é sua. Olha para o pastor, você não defende Deus, é Deus que defende. Quantas vezes a gente erra até no começo? Eu lembro que no começo da minha conversão, vinha lá aqueles colegas, né? Vinham zombar, que agora você está lá na igreja, né? Que agora você fica dando dinheiro para o pastor, que não sei o que, assim, né? Sempre é desse jeito, que não sei o que. Aí eu queria defender, não, bobagem, hoje eu entendo, né? Mas eu queria defender, não, meu irmão, não é você que defende Deus, é Deus que defende você. O Davi falou: não, o teu negócio não é comigo, você vai vir contra mim com espada, lança, todas as armas que você tem, e eu não vou usar armas. Ele exalta Deus, ele fala: você vai, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. E continua para você ver, 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha. Veja, em nenhum momento Davi fala: hoje eu vou fazer com você, não. Tudo ele sabia que era Deus, ele coloca Deus para batalhar, ele usa o nome do Senhor, tudo ele põe Deus na frente. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que eu sou bom. Não, toda a terra saberá o quê? Que a Deus, é isso aqui, irmão. A glória é de Deus. Você quer que Deus batalhe por você? Dê louvor a quem? A Deus. O que o Josafá fez? Diante de todas as armas que ele tinha, ele passou louvor a Deus na frente. Então você quer que Deus batalhe por você? Dê a glória a Deus, dê o louvor a Deus, comece a exaltar a Deus. É Deus que vai fazer, é Deus que vai curar, é Deus que vai me julgar, é Deus que vai me vingar. Aí ele vai falando mais, toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47 agora, presta atenção. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é o quê? É a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Olha como que Davi entendeu certinho. Ele falou assim: meu amigo, o Deus que eu sirvo não precisa de lança, não precisa de espada, não precisa de nada disso para salvar. Dele é a guerra. Eu não vou usar nada, não vou usar lança, não vou usar espada, não vou usar nada, porque quem vai guerrear essa guerra é quem? É Deus. Ele entendeu certinho, e foi dito e feito, foi Deus que entrou naquela batalha. Ele lançou uma pedra, mas você acha que aquela pedra foi suficiente para derrubar o gigante? Não, quem derrubou o gigante foi quem? Foi Deus, irmão. Não sei se é verdade ou não, não sei se está certo ou não está certo, mas eu já vi alguns pastores falando o seguinte: se você ler com atenção a Bíblia, você vai ver que quando a pedra bate na cabeça de Golias, presta atenção, quando você toma um impacto, né, de frente, a tendência é você cair para onde? Para trás, se o impacto foi muito forte, né? E a Bíblia fala que quando Golias toma o impacto daquela pedra, ele cai para frente. Já disseram, não sei se não é, que é mais uma prova que foi Deus que derrubou Golias, que não foi a pedra. Porque se a pedra fosse capaz de ter derrubado ele, o impacto seria tão grande que ele ia cair para trás. Tomou a pedrada, cai para trás. Não, ele caiu para frente. Enfim, mas quem batalhou aquela batalha foi quem? Foi Deus, disso você não tenha dúvida. Coloca para mim a Bíblia Linguagem de hoje. Olha lá, E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas. Deus não precisa, Deus não depende, irmão, das nossas armas. Por isso que nós precisamos entender aquilo que Deus tem falado conosco já há muito tempo atrás. Efésios 6,12, eu já vou encerrar. Coloca para mim Efésios 6,12, eu vou ler ali na tela e nós já vamos orar já.
O que diz Efésios 6,12? Pode deixar na Bíblia a linguagem de hoje mesmo. Pois não estamos lutando contra seres humanos, senão a guerra é nossa. Se fosse contra o ser humano, a batalha seria nossa. Mas qual que é a nossa batalha? Mas contra as forças espirituais do mal. Meu irmão, minha irmã, acorda. Enquanto você quer guerrear, você perde. Enquanto você quer vencer a batalha, você perde. Você tem que hoje tomar uma decisão que Deus vem falando conosco desde o domingo, deixar Ele batalhar por você. Você quer que Ele batalhe por você, sim ou não? Então coloque o seu louvor a Deus na frente de todas as armas que você tem. Talvez você teria muitas armas para tomar uma atitude com o seu marido, com o seu filho, com a sua esposa. Hoje nós estamos falando de família, né? Não, pastor, porque eu vou dar um gelo nele, porque eu vou dar um gelo nela, porque eu vou fazer isso com ele, porque eu vou fazer isso com ela. De todas as armas que você tenha, coloque o louvor a Deus na frente. Amém? Não fique murmurando, reclamando. Ao invés de murmurar, reclamar, começa a louvar a Deus. Não fica desesperado, não. Começa a louvar a Deus, começa a adorar a Deus. Deus habita no meio do quê? Dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Quando o povo de Israel vai passar o Mar Vermelho, né? Antes de tudo acontecer, eles não tiveram que tocar em nenhum egípcio. Deus afogou todo o exército de Faraó, sem que eles precisassem fazer nada. Mas eles tiveram que parar de murmurar, tiveram que ficar calmos, e aí sim Deus lutou por eles. Deus sempre lutou pelo povo dele. Você vai pegar não só os exemplos que eu dei para você aqui hoje, em toda a Bíblia tem muito mais exemplos de Deus lutando pelo seu povo, mas quando o povo de Deus permite que ele venha lutar. Você quer que Deus lute por você essa batalha? Eu não sei qual é, mas fique de pé. Você vai fazer hoje esse propósito, você vai entregar essa batalha